Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos começando o nosso programa Liderança em Foco, sempre buscando acrescentar algo na sua vida, te entregar um conteúdo de qualidade, algo que você possa aplicar e principalmente baseado e totalmente formatado debaixo da palavra de Deus. Todas as semanas nós temos trazido uma temática diferente, uma temática por semana, por isso é muito importante que você tenha nas suas mãos sempre um caderno para anotações, a Bíblia Sagrada e uma caneta, alguma coisa para você anotar aí, porque eu vou trazendo versículos, textos, enfim, embasando tudo que eu estou dizendo aqui na palavra de Deus. É bom deixar claro o que esse tempo nosso aqui, que esse programa não é um programa de autoajuda, não é um programa para você, enfim, um programa de coaching, nada disso. É um programa para líderes, pessoas que estão em liderança ou pessoas que participam de grupos de liderança, poder se desenvolver e desenvolver também as pessoas que estão junto com eles. Se você faz parte desse grupo, continue com a gente e nos acompanhe. E eu peço também sempre que você compartilhe, a nossa programação. Isso, quando você compartilha, aí você que está no Facebook, no Instagram ou no YouTube, sempre que você compartilha a informação, você alcança outras pessoas. E eu acredito que hoje também é um programa muito especial, porque vamos tratar de algo que pode mudar a sua vida. Literalmente pode mudar, tirar você de um ponto, levar para outro. Hoje a nossa temática ela é muito importante, além de ser muito interessante. Vamos trazer o que a palavra de Deus diz sobre isso, fazer pensamentos, enfim. Vai ser um tempo muito proveitoso, porque vamos falar sobre metas. É muito importante pensarmos nisso, vamos pensar sobre termos metas, como alcançar metas, como construir uma meta, o que precisa ter algo que vai fazer realmente a gente sair de um ponto e ir para outro ponto. Quais decisões temos que tomar a partir do momento em que temos uma meta e como nos comportar quando temos a meta, sabemos o que fazer, como nos comportar. Então eu vou falar com vocês sobre meta, tomada de decisão, foco, tudo isso que vai encaminhar a nossa vida para um outro patamar. Nós não podemos permanecer sempre no mesmo lugar, nós temos sempre que caminhar, nós temos sempre que evoluir, nós temos sempre que continuar trabalhando para promover isso. Qual é a sua meta de vida? Qual é a sua meta como estudante, como profissional? Qual é a sua meta como hobby? O que você tem planejado para você mesmo experimentar? Você precisa ter claro isso, porque se não tiver clareza nisso, você vai tomando vários caminhos, você entra debaixo da meta de uma outra pessoa, você não consegue dar cabo da sua vida, na verdade você não consegue realizar nada. O que é mais interessante, sempre no final de um ciclo, no final de um período, você poder pegar o troféu disso, você chegar no final e falar, olha, realmente, eu comecei algo, eu trabalhei, eu me dediquei, eu me empenhei e agora está aqui o troféu disso. Ninguém faz faculdade para sempre. Por quê? Porque faz uma meta de terminar aquele curso em 4 anos ou em 5 anos. Ninguém faz um seminário bíblico para sempre, mas faz a meta de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Enfim, tudo precisa ter começo, meio e fim. E é a meta que define isso. Nós precisamos de um objetivo para irmos até esse objetivo. Nós dependemos disso. Se não tem objetivo, você vai vivendo. Isso vai gerando vários sentimentos dentro de você. Mas aquele de realização não vem. E nós precisamos muito disso. Precisamos desse sentimento, precisamos sentir isso. Não é só ter o desejo, mas é esquadrinhar isso, é planejar isso, é colocar isso no papel para que você possa alcançar. Porque quando alguém impõe uma meta para você, você realiza. Eu sei que você que está me ouvindo aí sabe o que é isso. Quando você entra num curso, e esse curso foi um curso, uma bolsa de estudos, ou você mesmo pagou, e o curso coloca, a faculdade, ou a empresa, enfim, ou a pessoa que está te dando esse curso, ela coloca um tempo, olha, esse curso vai até maio de 2020. E até lá você vai se empenhar para concluir isso, porque se você não concluir, você não perde. O que eu estou propondo para você aqui nessa tarde é que você mesmo, para você, coloque metas. Você na sua vida, no teu ministério, nas coisas que você direciona, que você dirige, você coloque as metas. E eu vou te ajudar nessa caminhada com alguma informação, com algum ensino, para que você possa fazer isso de maneira correta. Tem um texto que é o nosso texto base, que é o texto de Provérbios 6, estamos observando tudo isso que eu tenho falado aqui todas as semanas, sempre inserindo esse texto, porque é um texto muito importante, de um livro que eu li no passado e que me trouxe ao coração esse curso, trouxe ao meu coração esse material. E o texto que eu quero ler com vocês aqui é Provérbios 6, os versículos de 7 a 9. O versículo mais importante de hoje é o 8 e o 9, mas o 7 dá uma base muito importante para a gente poder entender. Ele começa dizendo assim, está falando das formigas, né? Elas não têm chefe nem supervisor, nem governante. Ainda assim,
armazenam a sua provisão para o verão, e na época da colheita ajuntam o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Não é difícil entender que as formigas, elas fazem o que têm que fazer para se manter. Elas vão atrás daquilo que elas precisam, elas têm uma capacidade colocada por Deus nelas de fazer isso, ou seja, elas têm uma meta de durante todo o verão recolher alimentos, armazenar esses alimentos, guardar esses alimentos, para quando chegar o inverno, elas terem alimento suficiente para passar todo aquele período quase em hibernação, porque elas têm uma meta, e elas seguem essa meta. A meta da formiga é não passar o inverno em apuros, é recolher o máximo que for possível de mantimento, de alimento, estocar o máximo que conseguir, para quando chegar o verão, ela conseguir ter alimento suficiente para ela e para toda o seu grupo. E fazendo isso, elas estão garantidas. Ou seja, elas têm nelas mesmas a capacidade para fazer isso. O ser humano, infelizmente, não é assim. Ele não nasceu com essa disposição, mas ele precisa definir metas para que ele possa buscá-las e conseguir prevalecer nelas. É crucial para mim e para você também, como líderes, estipularmos metas para nós. Como eu já falei várias vezes aqui, já nesse princípio, exaustivamente, é para a família, é para o ministério, é para a vida pessoal, para tudo, estipule metas. Ah, Ricardo, mas eu sou líder do ministério de intercessão. Precisa ter uma meta para alcançar. É óbvio que muitas vezes as metas não são palpáveis, mas a gente vai perceber isso, a gente consegue medir se estamos alcançando isso. Você que é líder de grupo pequeno e trabalha sem meta, você não vai conseguir alcançar nada. Líder de louvor, enfim, qualquer ministério de jovens, qualquer um dos ministérios, você não vai conseguir saber se alcançou se você não tiver uma meta. Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque a palavra de Deus baliza isso de maneira muito séria, de maneira muito contundente. Deus está falando sobre isso. Antes de eu entrar na palavra de Deus, eu quero que você que está participando com a gente, se tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma pergunta, manda para a gente através das redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você pode mandar ali a sua pergunta, o seu questionamento, a sua colocação. Eu vou ler aqui no ar ao vivo, se for possível eu respondo para você. Enfim, vamos pensar junto porque estamos fazendo esse programa juntos. Quero entrar com você agora na palavra de Deus. Como eu disse, Deus dá muita atenção a esse tema. Deus está interessado que nós vivamos dessa maneira. Eu quero ler um texto com vocês. Esse primeiro texto é Gênesis 11, dos versículos 3 ao versículo 6. Quero que você abra a sua Bíblia e já vá anotando aí Gênesis 11, do versículo 3 ao versículo 6. Está dizendo assim, a Bíblia Sagrada. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche ao invés de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Estavam esses homens ali, mantenha a sua Bíblia aberta aí, esses homens ali planejando e definiram uma meta. Vamos construir uma torre, essa torre vai alcançar os céus, o nosso nome vai ser lembrado para sempre. Era uma determinação, colocaram no coração uma meta, definiram entre eles ali o que eles iriam fazer, como eles iriam alcançar, enfim, fizeram tudo. E aí vem Deus depois falando sobre isso. Depois disseram, o nosso nome vai ser famoso, espalhado por toda a face da terra. E aí o outro versículo diz o seguinte, né? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, repare nisso, eles são só um povo e falam só uma língua e começaram a construir isso. Ou seja, tinham unidade, estavam todos em busca da meta que eles tinham. E aí vem o texto que me fez pensar no reconhecimento de Deus sobre esse tema. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. É óbvio, tem muita coisa aqui que a gente poderia pensar, construir em cima, mas eu quero focar somente em duas coisas. Primeiro, o povo definiu uma meta. Aquele povo que estava ali definiu, vamos construir uma torre, vamos trabalhar nisso e ela vai alcançar o céu, o nosso nome vai ser lembrado para sempre. Deus vê isso e diz, se eu não impedir, porque era um propósito ruim, se Deus não impedisse isso, eles iriam conseguir trabalhar dessa maneira, eles iriam conseguir fazer isso. Por quê? Porque eles tinham uma meta. É isso que eu quero que você entenda.
quando você tem uma meta e você depois aplica decisões e foco, você alcança isso, Deus trabalha em favor de pessoas que possuem metas. No livro que é um best-seller chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, creio que é no capítulo 2, que o livro vai narrando a história, e eles falam sobre a deusa da sorte. E os babilônios acreditavam que existia uma deusa que abençoava as pessoas. Um encontrava dinheiro, o outro fazia, e o livro, na verdade, desmente isso, porque não existe uma deusa da sorte. Existe isso, empenho, meta, concentração, foco. É óbvio, a vontade de Deus sempre direcionando a nossa vida, e é isso que eu quero também pegar com você agora na palavra de Deus. Quero que você se concentre nisso, se concentre também nas metas que você tem para você, e que essas metas sejam planos de Deus para a sua vida. Esse povo aqui tinha planejado algo, mas era algo que Deus não estava de acordo, e Deus veio e interrompeu os seus planos. O próximo texto que eu quero que você abra aí na sua casa é Provérbios 16, o versículo 1. Provérbios 16, 1. Ele diz o seguinte: ao homem pertence os planos do coração. Nós devemos traçar metas, nós devemos fazer planejamento, projeto, devemos ter tudo isso, precisamos ter tudo isso. E aí ele diz, mas a resposta vem do Senhor. É o Senhor quem vai dizer se nosso plano é bom ou ruim. Nós temos que ter uma meta. E aí, eu creio que antes até mesmo de buscarmos um planejamento, estamos buscando também ao Senhor. Mas Deus vai dar a direção para isso, Deus vai orientar isso. O segundo texto é Isaías 32, 8. Ele está dizendo o seguinte: o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. O que eu quero que você entenda é que homens nobres vivem de maneira planejada, sabem para onde querem ir, sabem onde vão chegar, ou pelo menos estão trabalhando para chegar em algum lugar. Não estão jogados à sorte. Você jovem que está me ouvindo, qual que é a sua meta de vida? Onde você quer chegar? Qual o seu tipo de estudo? O que você está trabalhando? Você está estudando inglês? Você tem uma meta de aprender uma outra língua? Se formar num curso técnico ou numa universidade, numa faculdade? Qual é a sua meta? Ah não, eu estou deixando a vida me levar. A minha vida é como a música do Zeca Pagodinho. Você não vai chegar a lugar nenhum. Todas as pessoas precisam saber onde elas querem chegar. E aí elas vão caminhando em direção a isso. As pessoas que chegam lá são aqueles que fizeram planejamento. Ah, mas eu conheço um caso, o pastor Ricardo, de uma pessoa que do nada, são casos esporádicos, e eles existem realmente. São coisas que acontecem, mas os 99%, eles são o restante das pessoas que trabalharam com foco. E você sabe de uma estatística que eu te passei aqui semana passada, que somente 7% das pessoas que começam um projeto terminam. Ou seja, elas têm que ter meta, mas tem que ter outras coisas que ainda são acrescentadas a isso. Eu quero que você pense muito nisso, porque nós também, como cristãos, nós como igreja, recebemos de Deus uma meta. Todo crente recebeu de Deus uma meta, para você ver ainda, acentuar ainda mais a importância que Deus dá para isso. A importância que Deus dá para isso. Em Marcos 16, versículo 15, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A meta de Deus para a igreja, nós precisamos seguir essa meta. É impossível que a igreja viva solta. Ah, qual é a meta da igreja? Não, a gente está aqui para poder fazer culto, fazer reuniões, a gente está aqui para poder fazer programas na internet. Não, a gente tem um intuito com tudo isso, tem alguma coisa que a gente quer alcançar com tudo isso, e é fazer isso que Jesus disse, deixou como uma regra para a gente. Vão pelo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não está solto o trabalho, mas está focado em algo, alcançar pessoas. Quando eu peço para você compartilhar essa programação, compartilhar os cultos, compartilhar os outros programas que nós temos promovido aqui, não é um linguajar para que a gente receba mais views, mais pessoas assistindo, enfim, não é por isso. É porque eu tenho uma meta no meu coração, foi dada pelo próprio Deus, de alcançar pessoas com a sua palavra, e eu sei que eu estou fazendo isso. Eu tenho uma meta pessoal de abençoar líderes, de trabalhar com liderança, ou seja, eu estou cumprindo a minha meta aqui, eu tenho outras metas pessoais que eu estou desenvolvendo, tudo debaixo do prisma que eu estou te passando agora, tudo porque nós temos uma meta, temos algo a fazer com aquilo que nós temos na mão. E agora, tão importante quanto ter uma meta, na verdade, para que você tenha uma meta nas suas mãos, é importante que você saiba como formular isso.
Como fazer com que isso aconteça realmente na sua vida? Pastor, como eu crio uma meta? Existem crivos para isso. Ah não, uma meta é chegar e colocar um objetivo lá na frente. Tá bom, existe uma maneira certa de pensar isso para que isso dê certo. Na verdade, existem muitas maneiras. Muita gente já pensou sobre isso antes de nós, antes de mim. Eu tento formular o meu próprio pensamento. Eu sei, eu conheço muitas outras maneiras de formular uma boa meta, de fazer algo que realmente você vá conseguir realizar, algo que seja plausível, algo que seja notório, que seja relevante para muitas pessoas, algo que você consiga aplicar na sua vida, mas eu tenho buscado trabalhar sempre da maneira que eu acho que é a mais correta e principalmente buscando aos olhos da palavra de Deus, buscando aos olhos da palavra do Senhor. E eu criei para mim mesmo e para esse programa aqui, um acróstico de como formular uma meta. São cinco letras que formam a palavra CAPRE, e eu quero que você anote aí no seu caderno a palavra CAPRE. Cada uma dessas letras significa algo que eu vou passar para você agora, ou vou começar agora e seguir daqui a pouco no segundo bloco, mas quero que você preste muita atenção a cada um desses pontos, porque sem uma maneira correta de formular o seu objetivo, você também não vai conseguir chegar lá. O objetivo ele precisa responder perguntas para a gente, que nós fazemos primeiro para nós mesmos, nós vamos conseguir responder aquilo, e depois aqueles que estão envolvidos com a gente nesse projeto e nesse propósito de alcançar pessoas. E eu quero começar dizendo que a palavra que a gente vai usar é essa, CAPRE. Se você puder, escreva aí cada uma numa linha, ou anote aí esse nome, e abaixo eu vou explicar para você o que significa cada uma delas. Toda meta tem um esqueleto, e o nosso modelo é esse que eu criei, o modelo CAPRE, e ele começa o seguinte: toda meta tem que ser com a letra C clara. Escreve aí do lado da palavra da letra C, a palavra clara. Toda meta tem que ser clara. Por quê? Porque se ela for obscura, e as pessoas e você mesmo não conseguir entender muito bem aonde você quer chegar, você não consegue alcançar o objetivo. Evite coisas mirabolantes, evite coisas que não consigam ser construídas, uma meta que não seja clara. Você que está me ouvindo aqui, que tem uma aptidão para literatura, para escrever, defina uma meta clara. Qual é a meta? Escrever um livro. Mas como eu vou chegar nisso? Eu vou explicar mais para frente. Mas defina uma meta. Escrever um livro sobre tal assunto, usando os tópicos tais, enfim, uma coisa clara. E quando você for envolver alguém nas questões, você vai conseguir explicar para essa maneira, de maneira clara e não obscura, aonde você quer chegar. Então a primeira situação que a sua meta precisa ser é clara, primeiramente para você e depois para que você possa passar para as pessoas que estão abaixo de você, para aqueles que estão junto com você, trabalhando junto com você nesse objetivo. Metas obscuras, coisas que as pessoas não conseguem compreender, não conseguem visualizar, coisas que as pessoas não conseguem enxergar junto com você, aonde aquilo vai desencadear, onde aquilo vai desembocar, onde vai acabar aquilo, são muito mais difíceis de serem cumpridas. Você vai criar um problema já na criação da sua meta. Então tem uma meta que seja clara para você e clara para as pessoas que estão com você dentro desse projeto. A segunda palavra, a segunda letra aí desse acróstico é a letra A. Letra A de alcançável. A meta tem que ser clara e tem que ser alcançável. Por quê? Qual é o grande erro que muita gente comete? Cria uma meta que não pode ser alcançada. Não pode ser alcançada. Eu já participei de reuniões importantes e presidentes de instituições estavam explicando situações e explicando para aqueles que estavam criando as metas, que estavam criando metas que não eram possíveis serem alcançadas. Toda meta tem que ser aquela meta assim, não pode ser aquela meta que você alcança sem suor, né? Sem esforço, sem entrega, porque isso não vai dar realização, enfim, não vai trazer objetivo nenhum, mas também não pode ser aquela meta impossível. Não pode ser, eu quero emagrecer quanto? Não, emagrecer 30 quilos em um mês. É uma meta impossível de ser alcançada. Não, quero fazer um planejamento para 6 meses, para 1 ano, quero esquadrinhar. Ou seja, você vai desenhar uma coisa que você sabe que com o passar do tempo você vai alcançar. Toda meta, guarde comigo, precisa ter começo, meio e fim. Mas tem que ser algo que realmente, quando você, dentro de um período, você consegue alcançar. Vou ler a Bíblia toda, pastor, essa é a minha meta para 1 semana. Olha, você vai ter um grande esforço e pode ser que você não consiga. A não ser que você passe dia e noite lendo, mas você tem outras atividades, então você não vai conseguir. Então essa é uma meta inalcançável. Não, vou distribuir em capítulos em 1 ano.
3 capítulos por dia durante a semana, 4 no final de semana, em um ano você consegue concluir uma leitura da Bíblia Sagrada. É uma meta, mas é uma meta alcançável. Vou fazer uma viagem. Muito bem, para onde? Quando? Quanto custa? Crie uma meta, um plano, um projeto. Porque senão, se não for alcançável, você vai ficar no meio do caminho. Tá bom? Então, a letra C e a letra A do nosso CAPRE, do nosso acróstico, para uma boa formulação de meta, já foi passado aí. Daqui a pouco eu volto com as outras letras. Não sai daí, eu tenho certeza que vai ser um tempo muito bom que a gente tem aqui hoje. Já tem sido, vai ser muito melhor ainda, mas guarda firme aí, fica firme aí. Vamos entrar com um intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com mais um bloco do programa Liderança em Foco. Você é muito bem-vindo aqui, você que está buscando crescimento, você que está buscando se desenvolver, esse espaço é para você. Estamos falando hoje sobre metas, tomada de decisão e foco, coisas que estão juntas no cumprimento de propósito que Deus tem para a gente, para a nossa vida particular, enfim. Para tudo o que nós temos, precisamos ter uma meta bem definida. E eu estou ensinando aqui, pensando junto com você, como definimos, como formulamos uma boa meta. Já falei 2 características que uma boa formulação de meta tem que ter, ela tem que ser clara e tem que ser alcançável, né? Você no intervalo aí assistiu com a gente um pedacinho do nosso DVD Missões 30 anos, que foi uma meta que nós tivemos. Nunca tínhamos feito algo do tipo. E foi definida uma meta, e aí muita coisa aconteceu para que esse DVD saísse no tempo proposto, ou seja, muita coisa aconteceu. Mandar um abraço para todo mundo que participou, Celcinho que dirigiu, Thalita que também conduziu o Ministério do Louvor, mandar um abraço para vocês que trabalharam com uma meta. E aí você viu, você sabe, você que participou já dos nossos simpósios, você que participa aqui da igreja, sabe que a gente concluiu esse projeto com louvor. A gente foi até o final, teve muito esforço, mas por quê? Tinha uma meta clara e ela era alcançável. Voltando ao tema do alcançável, só pincelar um finalzinho, me lembrei aqui agora, me recordei. Uma meta tem que ser alcançável, por quê? Você lembra daquele personagem da Warner Bros., o coiote que persegue o Papaléguas? Ele tem sempre uma meta, alcançar o Papaléguas, mas ele sabe que é uma meta inalcançável. Você nunca vai ver um término de um daqueles programas onde ele consegue alcançar a sua meta. Ele sempre termina se dando mal. Quando a sua meta não for alcançável, você vai terminar sempre assim, com um sentimento de frustração. Por isso que a meta não pode ser irrisória para que você possa alcançar ela em um dia, e também não pode ser impossível que você nunca alcance. Tem que ser algo definido, com começo, meio e fim, mas que no final você coloque a mão nesse troféu, você levante aos céus e fique muito feliz com isso. Terceiro ponto da criação de uma boa meta é que ela tem que ser, a palavra P aí agora, né? Já foi o C, já foi o A, e a palavra P, ela tem que ser positiva. Ela tem que ser uma meta positiva. Não importa se ela é número, ou situação, ou emoção, tem que ser positiva. Algo que tem que te caminhar para um positivismo. Ela tem que te jogar para cima. Ela tem que ser uma meta que vá trazer resultados positivos. Vivemos um tempo de pandemia e muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, não, eu vou trabalhar para ficar no 0 a 0. Eu vou trabalhar para não perder. Isso não é uma meta. Isso é uma atitude emergencial, é uma atitude de socorro, de alívio. Não é uma meta para a sua vida, para a sua história. O correto é essa meta sempre ter um cunho positivo. Para isso, ela já tem que ser traçada com olhos do positivismo realista, não do positivismo negativista. Você tem que traçar uma meta, óbvio, observando todas as situações que estão ao seu redor, observando a sua capacidade, observando aquilo que você já tem de disciplina aplicada na sua vida, observando aquilo que você pode alcançar dentro de uma realidade, mas uma realidade sempre positiva, sempre positiva. Tem uma meta, ela está clara, ela é realizável. Agora eu vou aplicar a minha realidade nisso de maneira positiva. Vamos fazer um congresso aqui, peraí, está claro o que eu quero, sim, é alcançável, sim, mas existem situações que tem que ser tratada de maneira positiva isso, ou seja, para dar resultados positivos. A terceira letra desse acróstico é isso, o positivo, tem que ser algo que vai acrescentar, algo que vai doar para alguém, algo que vai dar algo para você, algum fruto, algo positivo. E o pensamento também na hora de formular positivo. Você imagina comigo você projetar uma meta
A meta de casar, né? Não quero casar, eu vou encontrar uma pessoa, a pessoa aceitou se casar com você, a pessoa aceitou fazer parte, juntar a vida dela com a sua, mas a nossa meta é casar para ser infeliz, para viver passando fome, passando necessidade, para viver brigando. Não é uma meta positiva isso. Não, a gente casa pensando que vai ser feliz 100%, pensando que vai compartilhar tudo com a esposa, com o marido, pensando que os pensamentos, sentimentos vão se juntar e coisas boas vão ser produzidas, que vai ser só alegria, só bênção, pensamento positivo. Eu sei que a realidade nem sempre é 100% assim, mas entramos para essa meta com esse pensamento e em algum momento vamos recobrar isso e voltar a esse eixo. Por isso, a formulação de uma meta tem que ser algo feito de maneira positiva, para dar bons frutos e já ser formulada debaixo de um positivismo realista. Então, a terceira letra aí desse acróstico é positivo. A quarta letra é que essa meta tem que ser relevante. Relevante. Metas precisam trazer resultados expressivos. Por quê? Porque senão a gente abandona. Meta que não vai trazer resultado expressivo, ela é abandonada no primeiro dia. Você começa uma coisa, mas você pensa, no final das contas vai resultar só nisso aqui, você deixa de lado. Quando você entra num projeto que você sabe que pode transformar a sua vida, que pode reformular uma área da sua igreja, que pode reformular o seu ministério, que pode mudar, trazer ânimo, você entra de corpo e alma, porque você sabe que aquilo vai trazer algo relevante para você ou para alguém. Quando você vai entrar numa meta de exercer um trabalho social, e você sabe que isso vai impactar a vida de criança, vai impactar a vida de idosos, vai impactar a vida de moradores de rua, vai tirar a fome de pessoas, você se aplica nisso de corpo e alma. Por quê? Sabe que aquilo tem relevância, sabe que aquilo tem importância na sua própria vida. Quando você põe uma meta para emagrecer ou para melhorar a sua condição de vida, sabendo que isso pode dar a você 10, 15 ou 20 anos a mais de vida e de vida com qualidade, você se empenha naquilo. A maioria das pessoas que abandonam uma academia, um exercício, são pessoas que não precisam tanto daquilo. Estão em busca de estética, estão em busca de talvez de amizade, estão em busca de um passatempo e elas abandonam por quê? Porque não tem tanta relevância assim na vida dela. Agora, aqueles que necessitam realmente de algo, sabem que aquilo tem importância, que vai fazer diferença, que é relevante, essa pessoa estabelece coisas, posicionamentos firmes, decisões firmadas, e é isso que eu quero que você faça com a sua meta, criar o que vai ser relevante. Não, eu quero fazer uma viagem e essa viagem vai ser marcante na minha vida, na vida da minha família, na vida de tal pessoa e você vai se empenhar porque é algo relevante. Eu quero que o meu ministério exerça uma influência maior na cidade, no bairro, nas pessoas da igreja. Você vai dando relevância àquilo que você quer. E as pessoas, como eu sempre digo, não estamos sozinhos nunca, ainda mais como líderes, trabalhamos sempre com pessoas. Se as pessoas enxergarem relevância nos projetos, nos processos, nas metas, elas vêm junto. Primeiro ponto que eu queria tratar era esse, como formular uma boa meta. E agora eu quero entrar com você na tomada de decisão voltada para o alcance da meta. Tomada de decisão é um tema para um programa inteiro. Tudo que nós temos que fazer na liderança, na hora de tomar decisões, mas tem coisas que eu quero aplicar aqui hoje para alcançar a meta. Quais decisões como líder eu tenho que aplicar no meu dia a dia, tenho que aplicar no meu ministério, na minha vida para alcançar as metas. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Tomar decisões, muito importante, coisa muito relevante, mas as decisões mais importantes são duas. Primeira coisa que você tem que decidir na hora de alcançar a sua meta, tirar os impedimentos. Criei uma meta, formulei bem ela está pronta para ser encaminhada, agora o que eu preciso fazer? Tomar uma decisão de tirar os impedimentos. Impedimentos físicos e impedimentos de crença. Impedimentos físicos e impedimentos de crença. Os impedimentos físicos são aqueles onde o nosso material, seja humano ou físico, nos impede de alcançar aquela meta. Vou te dar um exemplo. Eu quero concluir, eu quero fazer um curso de uma ferramenta aí que tem aí do Windows ou que tenha do Google, e é uma ferramenta muito pesada e o meu computador não suporta isso. A meta é fazer esse curso, concluir esse curso e alcançar isso. Mas eu tenho impedimentos físicos. Você precisa tirar isso da sua frente. Pastor, falar é fácil, mas como é que eu faço isso? Você cria soluções.
Você cria cenários, você inova, você faz com que outras coisas aconteçam. Você pode buscar alguém. Estamos em quarentena, talvez tem muita gente sem usar material aí. Você pode buscar alguém, você pode buscar alguém que possa te emprestar. Durante 6 meses você pode alugar um computador um pouco mais evoluído, com mais capacidade do que o seu que você tem em casa. Você pode ver com os seus amigos, você pode buscar nas redes sociais. Você precisa inovar, você precisa tirar do seu colo as dificuldades físicas que existem. Não tenho material humano. Com o material humano que você tem, você precisa criar a situação para que você possa alcançar a meta. Porque você pode pasmar com essa ideia, mas talvez 50% das pessoas que alcançaram as suas metas não possuíam todo o material necessário, fisicamente falando, mas com aquilo que elas tinham na mão, elas deram cabo daquela situação. Então a primeira decisão que você tem que tomar é não ser impedido pelas dificuldades físicas que você tem. Pastor, mas eu tenho aqui o meu ministério, mas eu não tenho um evangelista nele. Você precisa procurar soluções para isso. Eu tenho meu grupo aqui de louvor, mas eu não tenho, de repente, alguém que toque com tanta qualidade um instrumento. Você precisa criar, você precisa inovar. Nós estamos aqui para isso, para poder pensarmos juntos como, você tem um grupo aí para poder pensar junto, como vai alcançar a sua meta. E os impedimentos existirão, mas você vai fazer com que os impedimentos físicos deixem de existir. Isso vai se aplicar a qualquer ordem, a ordem de organização, a ordem financeira. De qualquer maneira, você vai criando saídas para alcançar o seu objetivo. Nós temos uma amiga nossa aqui de igreja, e um tempo atrás criou-se uma caravana para ir para um outro país. E ela não tinha recurso, era um impeditivo físico para ela. O que ela fez? Ela inovou, ela começou a pegar coisas de outras pessoas e começou a vender, começou a fazer rifa, comprou alguma coisa por um valor e multiplicou dentro de uma rifa. Ela criou uma saída. Um amigo nosso que queria também fazer uma viagem para a África missionária, fez a mesma coisa, criou um bazar, vendeu coisas, enfim, movimentou, criou saídas, tirou os impeditivos físicos. Mas eu sou muito simples, eu não posso. Não, você está paralisado por um impeditivo. E a nossa intenção aqui é fazer com que você pense de maneira a tirar os impeditivos da sua vida e colocar em prática. A Bíblia nos mostra várias situações assim. Davi precisava entrar em Jerusalém, mas tinha um impeditivo. Os jebuseus, se não me engano, estavam lá dominando Jerusalém. Ele entra, ele tira os impeditivos, entra pelos arquedutos e vence aquela cidade. Josué, para entrar na terra prometida, precisava vencer a muralha. Enfim, não existe nada que possa te parar. Se você estiver com Deus caminhando com você, você vai conseguir olhar para impeditivos e eles não vão te paralisar. Você vai encontrar situações, o Espírito Santo vai te iluminar, vai te abençoar e você vai conseguir tirar os impeditivos físicos. Mas além de impeditivos físicos, encontramos também impeditivos de crença. E eu creio que esse é um grande problema, impeditivos de crença. Esse é um problema para a fé, né? Para a fé. O pecado da incredulidade é o pecado que vai condenar as pessoas ao inferno, é o grande mal, é a incredulidade. E na realização e no alcance de metas também. Porque se a pessoa tem a crença que os livros chamam de crença limitante, se ela acha que ela não vai conseguir alcançar, se ela já começa com esse espírito, a coisa não funciona, a coisa não vai. Nós precisamos acreditar, temos que crer. Tudo é uma questão de crer, de acreditar. Jesus disse isso. Marcos 9, 23, Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Jesus está dizendo assim, se você tem um projeto, um propósito, e você acredita, você vai alcançar. Agora, se eu não creio, se você não crê, já caiu, você não vai alcançar nunca. E muitas vezes a crença limitante está em nós, está na gente. Vou te dar alguns exemplos que eu anotei aqui. Você quer trazer inovação, ministério, família, vida, e você pensa o seguinte: estou muito velho para isso. Não tem idade para você se inovar, para você se renovar, não tem idade para isso, tem uma crença limitante. Não fiz universidade até hoje, mas quero fazer, mas já tenho 60 anos,
70 anos, 50, não importa. Não existe. Existe só uma crença dentro de você de que o seu tempo já passou. Quero começar um projeto novo, uma empresa, um negócio. Não existe tempo para isso. O que existe é uma crença dentro de você de que o seu tempo já passou. O nosso tempo ainda não passou enquanto estamos levantando todos os dias. Enquanto temos vida, temos tempo para concluir coisas que Deus colocou no nosso coração. Mas existe uma crença dentro de nós que estamos velhos para isso. Uma crença que domina quase que todo mundo. Quase que todo mundo. Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho recurso para isso. E muitas vezes é verdade. Eu já me peguei em situações que eu olhei para mim mesmo e pensei, eu não tenho recurso para isso, e isso me paralisou, me impediu de fazer. Como eu tinha aquela crença, eu nem sequer avaliei as possibilidades, eu nem sequer avaliei novas oportunidades, situações que eu poderia promover, mas graças a Deus, hoje eu tenho enxergado situações de maneira diferente. E eu quero que você também enxergue situações de maneira diferente. Não há limites quando você acredita, não há limites quando você crê. E você vai criando novas situações, novas possibilidades, e a tomada de decisão vai literalmente te fazer colocar em prática isso, tirar os limitadores, tirar aqueles bloqueios que existem e que estão muitas vezes nos seres humanos. A minha igreja é muito pequena para fazer missões, o ministério é muito pequeno para impactar a sociedade, eu sou um pastor muito pequeno. Não, todos nós temos capacidade para fazermos coisas exponenciais se acreditarmos que podemos, se não formos paralisados pela falta de pessoas, pela falta de coisas, pela falta de crença. E nós aqui estamos falando sobre liderança cristã. E na vida do crente o que não pode faltar é crença. Então você tem que acreditar que o teu ministério, que aquilo que você faz, que aquilo que você promove vai sim impactar, vai sim acontecer, vai sair do papel e vai alcançar a projeção que Deus deseja dar a ela. Tomada de decisão. Uma segunda decisão muito importante é que você pavimente a estrada para que a sua meta seja alcançada. É muito importante isso, muito importante. Por que isso? Isso é tomada de decisão para alcançar a meta. Não adianta ter somente uma meta, tem que pavimentar o caminho que todo mundo vai andar. Pastor, como é que eu faço isso? Número 1, anota aí. Cria uma estratégia. Crie uma estratégia. Você precisa criar uma estratégia para alcançar a sua meta. É o step que as pessoas vão seguir, o step que você vai seguir. É o planejamento. Quando você tem esse planejamento, você se motiva, você se anima. Quando você sabe qual caminho trilhar, você se anima. Quando você sabe que hoje você está fazendo tal coisa, prospecção, amanhã está fazendo visitação, e depois de amanhã está fazendo tal coisa, e depois você se anima, você sabe quais caminhos seguir, quanto empenho colocar em cada um deles. Você se motiva e você vai alcançar a meta motivado. Quando as pessoas que estão junto com você, com o processo, neste processo para alcançar metas, sabe também qual estratégia você está trilhando, você tranquiliza o coração delas. Elas não estão entrando no barco que não sabe para onde vai, pelo contrário, estão entrando num barco sabendo em quais portos ele vai parar, onde ele vai desaguar, onde vai terminar. Ou seja, você criou uma estratégia. Eu sei que muita gente está pensando aí, pastor, mas eu criei uma estratégia e de repente veio o Covid-19 e fez desmoronar tudo. Eu criei um planejamento, eu fiz as coisas como tinha que ser feito, tomei as decisões corretas e agora veio uma pandemia que paralisou tudo. Reveja estratégias. E deixa eu dar o nosso exemplo aqui. Nosso exemplo aqui como igreja. Do nada, as portas tiveram que ser fechadas. E aí? Vamos esperar abrir para poder fazer alguma coisa? Não. Reformulamos as estratégias. Sentamos um dia aqui, pensamos alguma coisa, criamos uma grade, criamos programas, coisas que estavam engavetadas saíram da gaveta, coisas que não existiam passaram a existir, situações aconteceram, você não consegue enxergar, mas a gente criou aqui um backstage, aqui uma coisa maravilhosa. Enfim, gente veio trazendo a sua contribuição, a sua colaboração. Por quê? Porque mudou o cenário, a estratégia teve que mudar e hoje a gente está fazendo, está alcançando, está continuando a coisa acontecer. Então você cria a estratégia. Todo mundo sabia qual caminho nós iríamos trilhar. Estava todo mundo em paz para isso. Mudou o cenário, você muda também, você renova, você inova. A estratégia não está ali fixa, não é uma coisa engessada. Ela vai se formulando com as situações.
Você que está aí, que trabalha na rua, pô, não quebrou o carro, quebrou a moto, você tem que reformular. Você que trabalha com evangelização, aconteceu um problema, não posso me locomover, você precisa reformular, tem a internet, tem o WhatsApp, tem tudo, enfim, você vai criando novas situações, ou seja, mas você tem uma estratégia para isso. Uma outra decisão muito importante é quais serão os indicadores, os medidores que você irá criar para saber que você está progredindo na sua meta. Pastor, como que uma meta funda? Quando eu não consigo medir essa meta. Sem você conseguir medir qual é o número do seu progresso, qual é o tamanho do seu progresso, isso está levando você para o fracasso. Todo mundo tem que saber se a coisa está caminhando ou não. Eu fui comprar carro um dia numa loja de revenda de carros e tinha um quadro bem grandão lá com vários carros desenhados. E cada vez que alguém vendia um carro, o gerente da loja ia lá e colocava um adesivo lá no carro que estava. Isso motiva as pessoas, o número motiva as pessoas. Motiva a buscar, motiva a fazer, motiva a saber, mas se não tem indicadores, não tem medidores, você não sabe como é que vai alcançar. Você imagina você que trabalha num banco, você que está me assistindo aí, eu tenho uma meta para a sua vida de fazer uma viagem que custa, sei lá, 20 mil reais, mas você nunca mensura quanto você tem. Essa meta nunca vai ser alcançada. Não, preciso fazer um curso, quanto é que custa? Custa R$1.000. E aí, parcela, não parcela, tem que ser à vista. E aí, como é que você está fazendo? Não, estou planejando. Tá bom, quanto você já tem? Não sei. Você nunca vai alcançar, só vai te desmotivar. Enfim, para tudo, você tem que ter indicadores, medidores, coisas que você faça, que você olhe e saiba se você está concluindo. Isso é simples, amado irmão, isso é simples. Não precisa ter um curso de Excel para fazer isso, faz na mão mesmo. Olha, alcancei até tal data tanto, vou precisar então de mais um mês para alcançar essa meta, alcancei até tal data quanto, olha, fiz isso até hoje, amanhã vou fazer isso. Enfim, você cria os medidores para você e para aqueles que estão com você também continuarem animados e motivados em alcançar as suas metas. Então, dentro desse tópico, tomada de decisão, esses 4 pontos vão te ajudar a alcançar a sua meta. Vão te ajudar a alcançar a sua meta. Ou seja, só recapitulando com você rapidinho aqui para a gente encerrar esse bloco. Tire os impedimentos, sejam eles físicos ou de crença. Sem isso você não vai conseguir alcançar. E em segundo, pavimente a estrada através de boas estratégias e também com indicadores e medidores de que você está chegando lá. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta para mais um bloco. Quero falar sobre foco nesse último bloco, te ajudar nisso. Fica aí com a gente. Tem alguma dúvida, colocação, manda para a gente aí no Facebook ou no YouTube que a gente vai responder aqui ao vivo. Um forte abraço, até daqui a pouquinho. É isso aí, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Liderança em Foco. Eu já queria agradecer a participação de todo mundo que está conosco aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Valéria Fernandes de Eunápolis, Bahia, um abraço para você, Valéria. É isso aí, continua interagindo com a gente. Alex Meia, lá de Rondonópolis, você vai realizar a sua meta, Alex, só colocar foco nela. Paulo Santos, Sérgio Felipini Ferreira, um abraço para o Sérgio, para a Márcia. Deus abençoe a vida de vocês. Sônia Damásio, de Itapeva, também que Deus te abençoe. Tânia Rocha também está com a gente, um abraço para você. Mas todos os irmãos que estão conosco nos acompanhando, os amigos que também estão, eu vi que o Jefferson Belli está aqui, um abraço para você, Jefferson, tantos outros amigos que estão nas redes sociais nos acompanhando aí, que Deus esteja abençoando sempre a sua vida. Nesse último bloco, eu quero falar com você sobre foco. Falei sobre ter meta, como formular uma meta, falei também sobre tomar decisões que vão te conduzir a essa meta, tirar impeditivos, criar estratégias. E agora que você já sabe para onde ir, a meta, por onde ir através das estratégias, você precisa ter a capacidade de permanecer por essa estrada, permanecer nesse caminho. As estatísticas nos mostram que as pessoas abandonam tudo pela metade, tudo pela metade. Quando você começa a ler um livro, e aí, o que você faz? Vai até o final? Lê tudo? Ou lê uma parte e depois abandona? Você é o tipo de pessoa que começa curso, e eu estava lendo uma projeção de cursos online, 75% das pessoas começam um curso online, abandonam o curso na metade. Ou seja, as pessoas começam coisas, e com coisas boas, com metas, com objetivos, às vezes tiram do caminho os impeditivos, faz a coisa certa, acredita, cria estratégia, mas não permanece no caminho, e só vence quem permanece no caminho. A Bíblia ressalta isso de diversas maneiras,
Ou seja, tem que permanecer no caminho para poder chegar ao final. O Apocalipse diz várias vezes, é aquele que vencer que será coroado. É aquele que for até o final que vai ser salvo, que vai ser abençoado. Enfim, é aquele que continua no projeto, é aquele que segue, é aquele que tem foco. Essa é a palavra. A palavra foco é convergir todas as coisas naquele objetivo. Ou seja, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para lugar nenhum. Fica focado no projeto que está trilhando. Fica focado no propósito que tem. Quando a gente dispersa, a gente cai. Quando a gente dispersa, a gente não consegue chegar até o final. E nós não podemos viver dessa maneira. Não é o que Deus tem para a gente. No material que eu escrevi aqui, eu coloco aqui que um grande exemplo de perseverança, de foco, está no mundo animal. No mundo animal você percebe isso muito bem, principalmente nos felinos. Nos felinos, eu gosto muito de assistir a movimentação dos leões, a movimentação dos animais, do tigre, e eles são pessoas que têm um foco, são seres, na verdade, que têm um foco maravilhoso, maravilhoso. Eles olham uma coisa, visualizam aquela coisa e vão atrás até alcançar. Se você entrar depois do programa, não agora, depois do programa você entra aí no YouTube e coloca aí a perseguição de um leão, perseguição de uma leoa, cara, é maravilhoso. Por quê? Porque eles têm um objetivo e eles não olham para lugar nenhum. Eu estava assistindo outro dia, são leões perseguindo gnus e tinha todo um bando, ou seja, muitas possibilidades e gente que não tem foco é isso, ela bate numa porta, bate na outra, vai numa situação, vai na outra, aí deixa uma de lado, vai na outra e não consegue alcançar o objetivo. O leão não, a leoa não, ela estava esperando e ela olhou para um só gnu e saiu atrás dele. Ele tentou fugir e ela foi atrás dele, ele tentou se misturar com outros, ela foi atrás dele, ele tentou correr, ela perseverou, ela continuou até a hora que ela o alcançou. E você não vai ver leões voltando, existem casos, é óbvio, mas na maioria das vezes, leão voltando para o seu bando lá, para o seu grupo lá, sem o alimento. Não, porque elas saem com um propósito e elas alcançam os propósitos. Elas têm o quê? Foco. Elas estão olhando só para uma coisa e focando naquilo. Por que será que muitas vezes você e eu não conseguimos alcançar coisas? Porque o nosso olhar se dispersa. E quando o olhar se dispersa, a gente não consegue alcançar o objetivo que nós tínhamos proposto. Então quero que você grave muito bem no seu coração. Você pode ter uma meta, você pode ter uma boa estratégia, você pode caminhar bem, mas se você não tiver foco, você não vai conseguir alcançar nada na sua vida. Você precisa disso, você precisa de foco. Ah, mas pastor, algumas situações fugiram do controle novamente. Eu estava ali perseverando firme, algumas situações aconteceram, algumas coisas fugiram do meu controle, continua. Não, eu tive que sair um pouco, volta para o foco. Eu tive que me dispersar um pouco, volta. Dá tempo. Se você não prejudicou tanto assim a sua meta, dá tempo de você chegar lá. Dá tempo de você perseverar novamente. Dá tempo de você vencer. Eu aplico muito isso forte ao Evangelho, porque o Evangelho é uma estrada longa. Até o céu, nós esperamos ser sempre assim, a gente nunca sabe, mas é uma jornada longa até os céus. E ou seja, às vezes a gente dispersa, às vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente, enfim, foge do propósito, mas há sempre tempo de voltar e voltar a caminhar e voltar a conduzir para chegar à meta. Pode ser que a gente tenha que refazer, ela fique um pouco mais distante, tenha um tempo para recuperação, tenha um tempo para restauração, mas voltamos para o caminho e por voltar ao caminho vamos alcançar a nossa meta, vamos alcançar aquilo que está proposto para a gente. Daniel Goleman, que é uma das sumidades na área de inteligência emocional, tem uma frase que eu quero pensar um pouquinho com você sobre ela, no que diz respeito ao foco. A frase é: foco não é só solucionar a coisa certa, mas também dizer não para a coisa errada. Eu falo para muitos amigos meus, quando a gente está falando sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre alcançar coisas e tal. O mais importante não é só falar sim. O mais importante para quem está querendo alcançar uma meta é falar não, é aprender a falar não. Falar não pode ser difícil para muita gente, mas para você alcançar uma meta, o mais importante é você aprender a falar não. Aprenda a falar mais não do que sim. Estou com um objetivo aqui, um propósito.
seja ele financeiro, enfim, que envolva a sua vida financeira. Apareceu lá a situação para você gastar um dinheiro, uma roupa nova, um item novo, um trinco na sua tela do celular, uma situação que aconteceu, que óbvio, tem situações que são emergenciais, imprescindíveis, e você tem que dar conta dela, mas uma situação qualquer, e você se dispersou, você perdeu o foco. Mas não para isso, não para aquilo outro, para que você possa continuar seguindo e alcançar os objetivos que você tem. E toda pessoa que tem objetivo precisa aprender então a falar não. Solucionar a coisa certa. Eu colocaria ali a palavra também selecionar nessa frase do Daniel Goleman. Colocava a palavra selecionar a coisa certa e falar não para aquilo que vem no meio do caminho, tirar você do seu objetivo, tirar você do seu foco. Aprenda então a falar não. Eu quero voltar para a palavra de Deus, que é o nosso ponto central aqui, e olhar com você 3 versículos. E observar as 3 respostas que Jesus teve nesses 3 posicionamentos, nessas 3 oportunidades que vieram até Ele para tirar do foco. Hoje nós sabemos quem fez as propostas e por isso, costumeiramente, dizemos não. Mas na nossa vida, essa mesma pessoa, de outras maneiras, ela também propõe coisas a nós. Porque ela quer nos tirar do nosso foco. E eu quero, sem falar quem são os envolvidos, ler com vocês essas três colocações e pensar na resposta que foi dada a cada uma delas. Mateus capítulo 4, versículo 3. Mateus 4, versículo 3. Eu vou agora não ler o começo, para a gente, como eu falei, não quero tratar das pessoas aqui agora envolvidas, mas só ler o que foi dito a Jesus. Primeira coisa do versículo 3 é a seguinte: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você sabe que Jesus tinha um propósito de salvar a humanidade. Esse propósito passava por evangelização, passava por cura, por milagre, e no final precisava, com certeza, que Ele morresse em nosso favor, desse a sua vida em nosso favor. Mas vem uma proposta para Ele aqui, que Ele quebre um princípio, Ele quebre a estratégia dEle, Ele quebre um momento da estratégia dEle. Ou seja, agora Ele precisava se consagrar para poder fazer com que o Espírito Santo agisse na vida dele, ele pudesse alcançar os propósitos que ele tinha. E aí vem uma pessoa e fala: olha, se você é o Filho de Deus, quebre esse jejum, quebre esse propósito, quebre esse plano. E aí o plano que Deus tinha para ele iria por água abaixo. A meta que ele mesmo tinha para ele, se eu posso chamar assim o propósito que ele tinha, também iria por água abaixo. E a resposta que ele dá é: não, eu não vou fazer isso. Ou seja, ele aprendeu a dizer não para situações que iriam tirá-lo daquilo que ele tinha que fazer. Aí o versículo 6 diz o seguinte: se você é o Filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. São propostas boas que vêm no meio do caminho, mas elas vêm para tirar você do propósito. Se você disser sim a elas, você vai cair do plano que Deus tem, você não vai alcançar a sua meta, você não vai chegar lá. Jesus diz o que para essa proposta? Não. E aí como essa pessoa que está trabalhando contra Jesus, ela vai sempre trabalhar contra a nossa vida também, e vai sempre ampliar aquilo que está sobre a bandeja. No versículo 9 ele diz: e tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Ou seja, levou a cifra lá para cima, elevou a tentação, elevou o desejo. São coisas que às vezes nós queremos, nós desejamos, são coisas que a gente olha e o nosso olho brilha, são coisas que a gente olha e fala: meu, isso aqui deve ser muito bom de experimentar, de viver, mas que vai tirar você do seu propósito, que vai arrancar de você coisas que Deus tem, que não vai permitir que você alcance metas. Aprenda a falar não. O foco está 50% ligado a falar não. É uma coisa interessante, você não encontra isso em todos os lugares, mas a palavra de Deus te orienta a isso. Aprenda a falar não. Muitas vezes, nessas vezes, na verdade, melhor dizendo, por ter falado não, Jesus conseguiu alcançar tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Depois você vê os frutos, você vê o que ele fez, você vê o que ele faz até hoje e o que ele continuará fazendo na nossa vida, porque ele adquiriu essa posição, ele alcançou o objetivo dele, ele deu a vida dele, recebeu de Deus autoridade sobre todo nome, sobre todo poder na terra, no céu e debaixo da terra.
Eu quero que você também alcance as suas metas, alcance os seus objetivos. Quero que você faça isso, porque isso vai ser bênção para a sua vida. Um outro texto muito importante para a gente já ir para o encerramento desse bloco e desse programa é Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Está dizendo o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o objetivo final de tudo. E você que está me ouvindo aqui, eu sei que tem muito líder cristão me ouvindo aqui. Você quer alcançar a meta com o teu ministério? Você quer alcançar a meta com o povo que está te seguindo aí, com gente que você está orientando? Você quer chegar lá em várias situações que você não tem conseguido chegar até hoje? Faça o que o texto está dizendo. Se desenrole. Fuja daquilo que atrapalha. Fuja daquilo que é o impedimento para a sua vida. Fuja de pecado, óbvio, mas fuja de situações complicadas também. Fuja de situações difíceis, embaraçosas. Fuja de problemas. Você, meu amado irmão, que está buscando situações para a sua vida pessoal, fuja de problemas. Fique focado naquilo que Deus tem para você, naquilo que a palavra de Deus tem para a sua vida, naquilo que a palavra de Deus te fala. Se você conseguir agir dessa maneira, você vai alcançar a sua meta. E o ponto mais alto disso tudo aqui é saber que o autor aos Hebreus está dizendo: nunca perca a meta principal, que é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nunca caia no erro de fazer com que qualquer outro tipo de meta, qualquer outro tipo de situação roube os seus olhos de Jesus. Tudo que nós fazemos na nossa vida pessoal, profissional ou ministerial está focado nisso. Só vai acontecer porque estamos olhando para Jesus. É algo que Jesus pôs no nosso coração. É algo que vai acrescentar no reino de Deus, a qual nós estamos servindo a Jesus. Nós fomos escolhidos, nós não escolhemos, nós somos arregimentados, não nos inscrevemos, nós fomos tomados, não nos doamos, enfim, nós somos servos dentro desse reino. Ou seja, nunca perca a concepção daquilo que você é. Se você fugir de todo embaraço, fugir do pecado, manter os seus olhos fixos em Jesus, eu posso te garantir aqui que você vai alcançar as suas metas. Você vai colocar o seu coração alinhado ao coração de Deus. E esse alinhamento é maravilhoso e ele nos conduz a respostas que só Deus consegue nos dar, a resultados que só Deus pode trazer, a alegria que só Deus pode proporcionar. Você vai alcançar suas metas se você mantiver a sua vida focada em Jesus. Focada em Jesus. Só recapitulando o que eu disse hoje, então, faça metas importantes, metas relevantes, enfim. Todo o material que eu já passei para você, toda a conceituação que eu já te passei aqui nessa tarde, já te passei aqui hoje. Enfim, crie estratégias, façam coisas planejadas, tome decisões que vão te conduzir a isso. Isso é muito importante. Vença as crenças, querido. Vença as crenças limitantes, vença também as dificuldades físicas. Crie opções. Você é inovador, você é inteligente, você pode inovar em tempos de crise. E por último, tenha foco, tenha objetivo. Seja como um leão, seja como uma leoa, seja aquela pessoa que vai atrás de algo e não volta sem ter alcançado aquele propósito, aquele objetivo. E por fim, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, em Jesus. Eu me propus desde nosso último encontro aqui semana passada, a passar situações que você pudesse fazer aí na sua casa, praticar, colocar em prática. E o que eu quero que você pratique na sua casa essa semana é isso. Pegue uma área da sua vida, pegue algo onde você está mais patinando, seja no ministério, na vida financeira, pessoal, enfim, ou em qualquer área da sua vida, e defina uma meta. Reveja o programa, se você anotou, pega as anotações e defina uma meta de algo. Seja ler um livro, concluir um curso, fazer algo maior, uma viagem, defina uma meta. Siga os passos e depois compartilha com a gente a vitória que você vai ter, a vitória que você vai experimentar. Tá certo? Então, faça isso, pratique isso para a glória do nome de Deus e que Deus te abençoe fortemente. Foi muito bom ter estado com você. Um forte abraço e até mais. Seja um líder frutífero em nome de Jesus.